Bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem é da tarde. Sejam bem-vindos a esse evento Preparando a Independência com o Método Cristallis. Se vocês estão assistindo esse vídeo na gravação e é a sua primeira vez aqui, vou te dizer que a aula 1 está disponível lá no meu canal do YouTube. Se você está assistindo essa gravação, pode adiantar um bocadinho aí pela frente, enquanto eu aqui no ao vivo convido os meus participantes e recebo quem vem chegando aqui comigo. Então, sejam muito bem-vindos. Quem for chegando, vai me dizendo de onde está falando, se é a primeira vez aqui comigo, vai me contando tudo, tá bem? Enquanto isso, eu vou convidando algumas pessoinhas para estarem aqui comigo. Pronto, já convidei algumas pessoinhas, sejam bem-vindas, a gente vai começar já já. Vou colocar aqui o título para a gente ficar bem facilzinho. Vão chegando e vão me dando um alô aí. Eu estou escrevendo aqui rapidinho o nosso tema para ele ficar gravado aqui. Ok. Esqueci de colocar aqui a aula 2, mas vou deixar assim mesmo. Sejam bem-vindos todos vocês. Hoje é a nossa segunda aula desse evento de preparação para a nova formação do Método Cristallis. Essa formação não é nova, é uma nova classe. É uma coisa muito interessante que quero compartilhar com vocês aqui. Me considero uma pessoa de muita sorte, muita bênção, que normalmente os meus alunos, eles vêm para uma formação e acabam ficando em várias formações. Então eu quero dizer para vocês que já fizeram a formação do Método Cristallis, que essa formação é a mesma, ok? Então, se você fez essa formação no último ano, não é nem necessário você fazer uma reciclagem, porque vocês têm a aula disponível para vocês durante um ano. Se é a sua primeira vez aqui, eu te convido para participar aqui dessa preparação e aí sim vir comigo para a nova turma, para a nova classe. Hoje, nas minhas redes sociais, tem um post onde eu já explico tudo, a data das aulas, o que eu ofereço, quais são os bônus, qual é o valor. E se você está chegando aqui, assistiu a aula número 1 e já começou a se interessar pelo Método Cristallis, eu quero te antecipar que os 10 primeiros inscritos, além de tudo que recebem de bonificação, ainda vão receber uma sessão comigo. As inscrições vão ser abertas amanhã, depois da aula número 3, e vão ficar abertas 4 ou 5 dias no máximo. Por quê? Porque todo o material que os alunos recebem para imprimir, a lâmina, a apostila, os livros para estudo de apoio, todo o material do aluno é personalizado. Então, eu preciso de um tempo antes da aula para poder preparar todo o material que é dedicado a cada um de vocês, tá bem? Então não se esqueçam, a próxima turma do Método Cristallis já é na semana que vem. Já tem um post aqui nas minhas redes sociais contando tudo e os 10 primeiros inscritos, além de todos os bônus, ainda vão receber uma sessão comigo, ok? Então, sejam muito bem-vindos, eu não vou me alongar. Quero dizer para vocês ficarem aqui o tempo todo hoje. Por quê? Porque hoje eu vou falar sobre chakras, sobre a maturidade energética dos chakras e sobre a cor da aura. Mas em vez de eu fazer uma explicação um por um, eu vou fazer a explicação a partir das demonstrações. Então, em algum momento eu vou dizer: coloquem para mim aí o eu quero, e eu vou fazer demonstrações com quem estiver aqui no ao vivo, ok? Esse é o momento em que vocês agora
convidam os seus amigos. Mandem para os seus amigos no direct um convite para estarem aqui com a gente, tá bem? Então hoje é a nossa segunda aula desse evento Preparando a Independência. Quero contar para vocês uma coisa que talvez vocês não tenham observado ainda nos posts, é que na aula 1 a gente tem na imagem 3 Márcias, 2 Márcias em preto e branco e uma Márcia colorida. Por quê? Porque nessa primeira aula, que foi ontem, que está disponível lá no meu canal do YouTube, nós falamos sobre todos os aspectos físicos que envolvem o método Cristális. Então a gente estava lá no plano físico, 3 Márcias. Hoje nós vamos falar de uma parte mais emocional, então do nosso plano emocional. E aqui a gente tem 2 Márcias. Amanhã eu vou falar sobre itens que trabalham mais no nosso plano mental. E aí a gente chega na última Márcia colorida, que é a Márcia que se conecta com a sua independência. Para que nós tenhamos independência em qualquer área da nossa vida, é fundamental que nós estejamos integrados nos 3 planos, físico, mental e emocional, e, claro, conectados também ao 4º plano, que é o plano espiritual. É quando nós, em perfeita sintonia com nós mesmos, conseguimos nos conectar à fonte criadora, ao nosso Deus interno, ao nosso Namastê e à nossa supraconsciência. Então, esse é o momento de convidar os amigos, esse é o momento de enviar coraçõezinhos para mim e vamos começar nossa segunda aula, Preparando a Independência. Se você chegou aqui hoje e não assistiu a aula 1, não perde. Vai lá no meu YouTube, o link está na bio do Instagram. Todo mundo que faz parte dos meus grupos de WhatsApp recebeu o link da reprise dessa aula, que vai estar disponível até segunda-feira, para que vocês entendam como é que eu trouxe o método Cristális, primeiro como uma forma de leitura de campo energético e segundo como uma terapia quântica. Vamos começar? Tá todo mundo pronto? Papel e lápis na mão para fazer as anotações e vamos juntos. Em alguns momentos vocês vão me ver pequenininha, porque eu quero compartilhar com vocês as imagens, e depois vocês vão me ver em ponto grande, como se diz em Portugal, e eu acho tão bonito. Vou desativar um minutinho os comentários para que vocês possam ver essa tela e aqueles que quiserem fazer o print agora. O que eu estou trazendo para vocês aqui? Um resumo, a lista daqueles itens que quando eu comecei a fazer todos os meus estudos, eu achava que eram muito relevantes no conhecimento de mim. Então, para mim, é muito importante eu conhecer os meus chakras, a maturidade energética desses chakras, a cor da minha aura, os aspectos metafísicos da coluna vertebral, a energia Yin e Yang que domina o meu campo, os 5 elementos e qual é a dominância também sobre mim, os cristais no olhar metafísico deles, as dimensões energéticas, o sistema de corpos, o tálamo e o hipotálamo e os gráficos radiônicos. Foi assim que foi construído o método Cristális. Eu fui criando uma lista de todos aqueles itens que eu achava muito importantes. E vou dizer para vocês, quando eu olho para os chakras, eu vejo quem eu sou. Pela cor da aura, eu vejo como eu me mostro. O Yin e o Yang e a coluna vertebral me dizem o que eu trago comigo para transformar. Os 5 elementos me mostram como as pessoas me veem. Os cristais me mostram quais são as minhas emoções e como eu posso transformá-las. As dimensões energéticas falam sobre a minha zona de conforto, aquele instante energético em que eu me sinto bem. O sistema de corpos fala do meu nível de consciência. O tálamo e o hipotálamo me mostram
se eu estou vivendo para minha essência ou para a minha personalidade. E os gráficos radiônicos me mostram como está o meu entorno energético, ok? Então, isso é o Cristális. E a partir dessa lista de informações que eu fui fazendo sobre aquilo que eu considerava importante para mim, eu desenvolvi um desenho. Então, todos esses itens estão aqui nesse desenho. Ao invés de eu usar uma lista de pesquisa, eu uso uma lâmina desenhada para pesquisar. Como eu disse na aula 1, essa lâmina não é radiônica. Ela não emite frequência sem que eu faça um comando. O Cristális, propriamente dito, é essa espiral branca que fica aqui no centro. E ela sim é uma imagem radiônica. Quando nós trabalhamos aqui com o pêndulo, essa imagem, o Cristális, vai nos ensinar, vai nos conduzir qual é o trabalho que tem que ser realizado para cada um de nós, como eu chamo no método, qual é o procedimento Cristális. Saiba um pouquinho mais assistindo a aula 1, que eu falo muito sobre os conceitos e é muito interessante para a gente saber. Combinado? Agora os comentários estão ativados, vocês podem ir colocando as suas dúvidas sempre que tiverem. E nós vamos começar hoje falando um pouquinho sobre os chakras. Não, antes dos chakras, eu vou falar sobre a pesquisa radiestésica e vou desativar de novo os comentários para vocês fazerem o print de tela, ok? Toda a pesquisa no método Cristális é feita através da radiestesia, que é a arte de ler vibrações. E o instrumento que nós usamos é o pêndulo. Eu, como terapeuta de cinesiologia, eu também gosto muito de trabalhar com o teste muscular. Mas o que ocorre é que são muitos itens e essa análise com o teste muscular seria muito cansativa, muito demorada para o terapeuta e provavelmente cansativa para o cliente. Quando a gente usa a radiestesia, a arte de ler vibrações, a gente está acessando esse conhecimento das três mentes que eu já ensinei na aula de ontem. A minha mente consciente é aquela que sabe, é a mente racional. Ela sabe dizer o que ela quer. A mente subconsciente é a mente emocional, é aquela que começa a dizer assim, mas para que você quer saber isso? Isso não é relevante, ou é a nossa grande sabotadora. E a mente supraconsciente é a nossa mente sábia, é aquela que consegue perceber o que é relevante para nós. Vamos lembrar um conceito que eu trouxe ontem de forma inédita para as minhas aulas? A mente consciente diz o quê? A mente subconsciente diz para quê? E a mente supraconsciente nos mostra como. Então, o que, para quê e como, ok? Vamos então, agora sim, falar um pouquinho sobre os chakras. E vou deixar aqui um minutinho também para vocês printarem a tela e depois eu vou trazer vocês para mim. O que são os chakras? Os chakras são os nossos centros energéticos. Esses centros energéticos transportam e manipulam todas as energias, todas as correntes eletromagnéticas. Elétrica, que vem do cosmos, magnético, que vem da Terra. O magnético está no coração, o elétrico está na mente. Quando essas duas energias se encontram e entram num estado de coerência, tudo à nossa volta se abre, se expande. Tudo também é dentro de nós, não é só fora. Essa energia dos chakras é uma energia muito potente, é a energia prânica. E os chakras funcionam como usinas que vão levar para o nosso corpo físico a energia que a gente precisa. O nosso corpo físico, ele interage o tempo todo com o nosso corpo energético. E essa interação
é que faz de nós seres que se movimentam, seres que percebem, seres que pensam, e isso faz uma grande diferença na nossa vida. Então, o que são os chakras? São os centros de energia do nosso corpo, capazes de absorver e metabolizar as energias que vêm do nosso corpo energético para o nosso corpo físico, produzindo saúde física, mental, emocional, energética, produzindo o quê? Independência. Quando os nossos chakras estão em harmonia, nós nos sentimos plenos, e a plenitude nada mais. Pausou aqui um minutinho, já voltamos. Vou falar de um outro conceito dos chakras que eu adoro, que ensino em todas as minhas... Desculpa, pessoal, tá entrando aqui uma ligação que não para, mas a gente vai conseguir, vamos adiante, ok? Então, esse é um conceito que eu adoro e falo em todas as minhas aulas, que é o conceito do estímulo que os chakras dão às nossas principais ações. Existem, então, 7 ações que são contempladas pela energia dos chakras. A ação de ser, de desejar, de fazer, de sentir, de falar, de pensar e ver e de compreender. E eu quero agora falar um pouquinho mais sobre isso. Não, eu quero seguir na nossa teoria para que depois eu possa fazer as demonstrações e falar então sobre os resultados. Acho que assim vai ser mais bacana. Se você chegou agora aqui, essa é a segunda aula da preparação da independência, um evento preparatório da minha próxima classe do curso Método Cristális, ok? E daqui a pouquinho eu vou começar a trazer esses conteúdos de hoje sobre a forma de demonstrações. Fica aqui porque você pode ser um dos contemplados. Então, falamos de chakras, energia que nos ajuda a metabolizar tudo que a gente entende. Vamos falar também sobre a maturidade dos chakras. Segundo as bibliografias e os ensinamentos que a gente vive, cada chakra demora 7 anos para amadurecer e para atingir a sua plenitude energética. Venham para mim agora. Esses exemplos, eles são dados para nós através de muitas teorias, inclusive na psicologia, na psicanálise, como a crise dos 50 anos, a crise dos 7 anos de um casamento, de um ciclo de trabalho, porque cada um dos nossos chakras, ele demora esse ciclo de 7 para atingir a plenitude. Isso não significa que os chakras não funcionem a pleno vapor a qualquer tempo. Eles funcionam. Isso significa que a maturidade energética tem um tempinho para ser alcançada. Na minha análise, na minha avaliação dentro do Cristális, esse é um item muito importante. Por quê? Porque se eu tenho um chakra básico em desequilíbrio, o chakra básico é o chakra do eu sou. Ele revela essa energia do eu sou. É o chakra do meu instinto, é o chakra da minha independência, é o chakra dos meus ganhos, é o chakra dos meus pés no chão. Se esse chakra vibra numa idade, por exemplo, a idade do mental, que é a idade do chakra frontal, eu posso pensar muito e não ser muito eu. Então eu fico pensando, se eu me apresentasse de preto na minha aula, seria bom? E aí eu fico fazendo isso o tempo todo e não me apresento de preto. Ou não realizo alguma coisa que quero realizar. Por quê? Porque o meu chakra básico, aquele que me leva para a ação,
ele tem uma idade envelhecida, uma idade em que pensa, pensa, pensa e não age, não faz. Esse item dentro do método Cristális é uma revolução no entendimento do nosso campo energético e da nossa forma de ser. Então, daqui a pouquinho eu vou dar exemplos com vocês que estão aqui presentes. Então, vou falar sobre chakras, vou demonstrar os chakras e vou demonstrar a maturidade energética dos chakras. Vou também demonstrar a cor da aura. O que é a aura? A aura é uma radiação muito luminosa que envolve todo o nosso corpo de maneira invisível. Não é todo mundo que consegue ver a aura, mas essa aura ela é formada por uma série de frequências vibracionais que emanam de nós. A maneira como nós acordamos, a maneira como o nosso corpo está, a maneira como estão as nossas emoções e os nossos pensamentos vão fazer um somatório de frequências vibracionais e vão emanar uma cor. Quando eu falo sobre a aura da personalidade, eu estou justamente somando como é a minha aura do meu corpo físico, qual é a frequência vibracional do meu corpo físico quando acordo, qual é a frequência vibracional do meu corpo emocional, das minhas emoções, e como é a minha frequência vibracional do corpo mental. Nós acordamos vivos, sentindo alguma coisa, pensando alguma coisa. Essas três informações produzem, então, uma frequência vibracional que vai emitir uma radiação luminosa, ou seja, uma cor. E essa cor vai dizer o que a meu respeito? Quais são as frequências vibratórias positivas e no campo negativo, o que eu preciso melhorar? Então, a cor da aura também fala muito, muito, muito sobre mim, muito sobre aquilo que eu preciso mudar na minha vida, ok? Então, agora é o tempo em que vocês precisam colocar aqui no chat o eu quero. Eu vou entender o seu eu quero como uma permissão para eu fazer a sua análise. E agora, nesse instante, envie muitos coraçõezinhos. Bota o dedo aí no coração, quem está no Instagram, e deixa subir muitos coraçõezinhos. Se você ainda não compartilhou essa aula, compartilha agora, porque eu tenho certeza que ela pode ser de grande importância para todo mundo que está assistindo a gente, ok? Eu vou agora trazer vocês para pertinho de mim. Uau! E vou começar essas análises. E com as análises, eu vou mostrar para vocês algumas teorias. Vou fazer a análise do chakra. Vou dizer o que o chakra significa. Vou ver qual é a maturidade energética desse chakra e também vou revelar isso. E vou fazer o teste da cor da aura e também vou falar sobre as cores que saírem aqui. Combinado? Então, vamos lá. Eu estou entendendo os eu quero como uma permissão para que eu faça a leitura, ok? Então, vou começar a leitura com a Virgínia e vou pedir para vocês não se esquecerem de depois me darem um feedback sobre o que vocês perceberam, tá bem? Como essa análise resultou para vocês. Eu vou fazer aqui com a minha lâmina suspensa para que vocês possam ver e vou começar. Autorização para essa leitura da Virgínia? Tenho. Qual é o chakra em desequilíbrio da Virgínia? É o chakra esplênico. Qual é a idade desse chakra esplênico? Idade azul escuro. E qual é a cor da aura da Virgínia? Uma aura amarela.
Então, vamos falar sobre isso. O que o chakra esplênico me diz sobre a Virgínia? O que o chakra esplênico diz? O chakra esplênico, ele traz a energia do Sol. O verbo associado ao chakra esplênico, que é o segundo chakra, é o eu desejo. É preciso que a gente compreenda com esse chakra o nosso poder de seduzir, a nossa criatividade, o nosso poder de interagir com as pessoas e principalmente a nossa capacidade de desejar. Então, a primeira coisa que eu digo para essa cliente, Virgínia, é deseje mais. Busque colocar para fora os seus desejos, a sua criatividade, a sua disposição para construir alguma coisa. Qual foi a cor da aura? Qual foi a maturidade desse chakra? A cor azul, azul escuro que apareceu aqui, fala muito sobre um chakra, o chakra esplênico com a idade azul escura, que significa um chakra esplênico que pensa demais. Então, para eu desejar, eu penso e às vezes não desejo, às vezes não deixo os meus desejos virem à tona. Essa idade azul escura, ela fala de discernimento, de uma visão mais clara, de expressão da própria personalidade. Então, dentro da análise do Cristális, se você tem um chakra esplênico em desequilíbrio e ele vibra numa idade azul escura, você precisa expressar os seus desejos e não ficar com os seus desejos só no pensamento, ok? Qual é a cor da aura que apareceu? O amarelo. O amarelo é uma cor que vai trabalhar justamente na atração, na alegria, vai trazer a criatividade, o poder de se concentrar nos seus desejos. Esse amarelo favorece os estudos, favorece a disciplina, simboliza energia solar e inspiração. Mas o amarelo, ele tem um desafio. É o desafio daquela pessoa que acha que só pode mostrar o seu desejo quando ela sabe tudo. E vejam como é muito coerente essa análise. O chakra esplênico nos leva a expressar os nossos desejos, mas ele tem uma maturidade muito envelhecida. Então, antes de eu expressar os meus desejos, eu penso, às vezes posso nem expressar. Depois, essa aura amarela vai trazer a energia do sol, vai trazer a vitalidade, a alegria, a criatividade, a permissão para você expressar os seus desejos. Mas precisa expressar já, não ficar esperando saber tudo ou compreender tudo, ok? Então, fiz uma análise com os nossos itens de hoje, que tem muito a ver com o campo emocional, e eu vou pedir a Virgínia que compartilhe aqui no nosso chat como se sentiu em relação a isso. Segunda análise é do Jorge. O Jorge foi o contemplado de ontem, mas hoje nós estamos fazendo uma análise totalmente diferente e a gente vai demonstrar também, ok? Então, permissão para analisar o Jorge, já tenho. Qual o chakra em desequilíbrio? O chakra frontal. Qual é a idade, a maturidade energética desse chakra? Idade roxa. Qual é a cor da aura? Uma aura azul escuro. Então, a gente tem o chakra frontal em desequilíbrio para o Jorge. A gente tem a cor da aura, o desafio e a maturidade do chakra frontal na cor violeta e temos a aura azul índigo também. Então vamos agora fazer uma leitura sobre isso, tá bem?
A primeira coisa, o chakra frontal. O chakra frontal, ele é aquele que fala sobre o nosso eu penso, o nosso eu vejo, ok? O chakra frontal, ele precisamos compreender a nossa intuição, a nossa consciência. É um chakra que nos ensina a nossa capacidade de nos observarmos sem julgamentos. Então, ele nos pede para olhar para nós mesmos sem julgar, para ouvirmos um pouco a nossa intuição e também a nossa consciência. É preciso expandir essa consciência. Quando esse chakra ele está com a idade violeta é uma idade acima do chakra frontal, ou seja, é também um chakra envelhecido, como foi o exemplo do caso da Virgínia. O que essa idade violeta me diz? Que há aqui um grande padrão de compreensão e de aceitação. O chakra frontal, ele pede que você perceba a sua intuição, que você olhe para você com menos julgamentos, que você veja e pense sobre tudo à sua volta com menos julgamentos. Mas o seu chakra, ele vibra na cor violeta, né, na idade violeta, que diz, que me mostra que talvez você esteja sendo compreensivo ou resignado demais. Então é um momento de não julgamento, de ouvir a sua intuição, de ver a vida com outros olhos, de pensar nas enormes possibilidades que podem ter na sua vida sem se resignar. Ah, mas isso não aconteceu, então não era para acontecer, eu vou deixar para lá. Não se resigne, busque, veja a vida com outros olhos, ok? A cor da aura azul índigo é muito interessante também dentro desse quadro. O azul índigo, ele traz clareza mental, ele traz organização, ele estimula o nosso processo criativo, nos impulsiona a buscar o nosso objetivo, o nosso caminho. Mas quando essa aura azul índigo não está vibrante, nós nos tornamos pessoas lentas. A gente só faz aquilo que a gente tem certeza. E às vezes, até a gente ter certeza, muita coisa aconteceu e a gente perdeu o tempo, ok? Então essa é a leitura pelo método Cristális, avaliando o chakra, a maturidade do chakra e a cor da aura. E o nosso exemplo aqui, o nosso contemplado foi o Jorge. Deixa eu ir na lista, depois do Jorge é Lírio Dourado, que é a Marta. Vou fazer as mesmas análises, ok? Não esqueçam, gente, compartilhem mais uma vez essa live e quem puder, vai escrevendo para mim o que vocês estão sentindo, como isso está aparecendo para vocês, contem tudo aqui, tá bem? Então, permissão para análise da Marta, tenho. Qual é o chakra em desequilíbrio? É o chakra básico. Qual é a idade do chakra básico? A idade verde. Qual é a cor da aura? Aura rosa. Então nós temos um chakra básico com idade verde e a cor da aura rosa. Vamos lá para o chakra básico. Eu até falei um pouquinho sobre ele aqui no nosso início de aula, né? O chakra básico é o chakra que nos mostra o eu sou, é o estado do ser. O chakra básico, ele nos pede para perceber, para compreender os aspectos da sobrevivência, do nosso conhecimento, da nossa autorrealização, dos nossos valores, que incluem aqui os nossos valores pessoais, profissionais, financeiros, o nosso prazer de viver, ok?
Então, chakra básico está mostrando agora que é preciso ter atenção nesses aspectos, ok? Se ele tem uma idade verde, a idade verde, ela é acima do chakra básico. Então, esse chakra também está vibrando num excesso de maturidade. O chakra, a idade verde, ela fala sobre as emoções ligadas ao amor, aos aspectos superiores, aos afeto, a bondade, a perfeição, a piedade. E vamos lá, se o chakra básico é um chakra que revela quem eu sou, os aspectos da minha sobrevivência, de eu colocar minha voz no mundo, ligado ao meu trabalho, ao meu prazer de ser quem eu sou. E ele está na idade das emoções, dos afetos, dos sentimentos, do amor, da bondade, da afeição. Ele pode estar nos mostrando que você, antes de ser você, você é o que você sente. E quando você é o que você sente, às vezes você deixa de ser quem é você. Vou dar um exemplo bem prático. Eu sou alguém que adoro preto. Adoro me vestir de preto. Gosto mesmo. Mas às vezes eu sinto que as pessoas podem achar que o preto não é positivo. E aí eu não uso preto porque eu sinto que as outras pessoas estão pensando. Deixo de ser eu. Isso é o que o campo da Marta está trazendo pra gente. Eu estou dando um exemplo prático. Mas ela tem uma aura rosa. E essa aura rosa, ela é a aura do romance, do amor espiritual, da honra, da amizade, da cura espiritual. Então é importante que ela se deixe envolver por esse rosa que é tão amoroso, mas que viva a realidade. Que viva o seu eu sou, não viva só o eu sinto, ok? Mais uma análise feita. Marta, se puder compartilhar a sua opinião, a sua sensação, eu vou agradecer muito. Vamos lá ver aqui na minha lista quem veio depois. Miriam, vou fazer a mesma coisa. Permissão para a leitura da Miriam. Ó, já tenho. Qual é o chakra em desequilíbrio? É o chakra básico também, como respondeu o da Marta. Qual é a idade do chakra básico? Idade amarela. Qual é a cor da aura? Uma aura vermelha. Então eu tenho o chakra básico na idade amarela e tenho uma aura de cor vermelha. Lembrando o chakra básico que acabei de dizer, o chakra do eu sou, o chakra que fala sobre a minha sobrevivência, sobre o meu autoconhecimento, a minha autorrealização e os valores, segurança profissional, financeira, o prazer de viver a minha vida, ok? E qual foi a idade? A idade amarela. Esse chakra na idade amarela, o que a gente tem o chakra básico? É o primeiro chakra. A idade amarela está acima. Então esse chakra também está mais amadurecido do que deveria. Essa idade amarela está muito ligada à sabedoria espiritual, à consciência da vida, a tudo o que a gente faz. Então esse chakra com uma deficiência, esse chakra com um desequilíbrio, ele pode nos mostrar alguma dificuldade de concretização dos seus objetivos, a concretização de ser quem você é. Essa idade amarela me diz que esse chakra básico, o eu sou, está muito ligado à sabedoria espiritual, à consciência do mundo. É preciso
que nós sejamos quem nós somos, integrados à consciência espiritual. Nós não podemos estar só na consciência espiritual, deixando de ser quem nós somos. Isso é muito importante. É preciso uma integração, ok? A cor da aura. Preciso que alguém escreva para mim aí qual foi a cor da aura da Miriam. Miriam, escreve para mim a sua cor da aura, por gentileza, que passou desapercebido aqui da minha mente. Esqueci completamente. Apaguei. Vou esperar um minutinho, pedindo que coloque para mim aqui qual foi a cor da aura, senão eu vou testar de novo. Vamos ver se eu consigo uma repetição. Qual é a cor da aura? Vermelha. Isso. Repetiu aqui e eu acabei de lembrar. O que o vermelho está te trazendo na sua cor da aura? Estímulo, força de vontade, energia, disposição para combater e conquistar. A única coisa que a gente precisa observar nessa aura vermelha é que quando alguma coisa não acontece como a gente gostaria, a gente solta fogo pelas ventas. É a expressão que eu costumo usar em classe. Quando o vermelho sai desse padrão positivo, que é o padrão que é quente, é estimulante, me dá força de vontade, energia para combater e conquistar, essa energia, ela se torna muito forte e às vezes muito pesada, e aí quando as coisas não funcionam, a gente solta faísquinha, ok? Então, nessa análise, esse chakra básico em desequilíbrio não está te ajudando a trabalhar os aspectos da sua sobrevivência, da materialidade, de ser quem você é, porque você está conectada a uma idade amarela que tem a sabedoria espiritual, que tem aqui um pouco de ancestralidade. Para ser quem você é, você precisa começar sendo e se conectar a toda a sua sabedoria. E essa aura vermelha, então, vai te dar esse impulso que você precisa para ser quem você é, para começar, tá bem? Miriam, por favor, escreva para mim o que você sentiu. Deixa eu ver aqui na sequência para eu não pular ninguém. Depois da Miriam vem a Jo. Eu vou pedir para Virgínia, para Marta, para Miriam, que eu atendi aqui, se vocês puderem fazer um comentário sobre as suas sensações, como o Jorge fez. Eu estou fazendo o print dessas telas, porque a nossa live fica... Os comentários da live ficam indisponíveis depois, e é muito importante para mim ter essa opinião de vocês. Então, se vocês puderem escrever em uma linha, em duas linhas, as sensações de vocês, é uma grande colaboração para mim. Funciona como um depoimento, tá bem? Vamos então na Jo. Permissão para essa leitura para Jo? Sim. Qual é o chakra em desequilíbrio? É o cardíaco. Qual é a idade desse chakra cardíaco? Idade laranja. Qual é a cor da aura? Uma aura verde. Então eu tenho chakra cardíaco com a cor da aura laranja com a idade laranja e a cor da aura verde. Gente, o chakra cardíaco é o chakra do nosso coração. O chakra cardíaco fala sobre o eu sinto, né? Sobre os meus sentimentos. E é preciso que a gente observe nessa ligação com o chakra cardíaco o centro do seu coração, o sentimento do amor, o sentimento do ar que você respira, porque o chakra cardíaco também, ele está muito ligado ao coração e aos pulmões.
E o pulmão fala do nosso ar, né? Da nossa respiração energética mesmo. É preciso compreender nesse chakra o amor incondicional, a verdade, a gratidão, o perdão. Então, aqui eu tenho uma ideia de que se esse chakra está em desequilíbrio, você não está conseguindo trabalhar esses aspectos. O perdão, a gratidão, a verdade de todas as coisas, e você está com dificuldade de se manifestar nos seus sentimentos. Com uma idade laranja, temos o primeiro exemplo que aparece aqui, em que o chakra tem um pouco de imaturidade, ou seja, ele tem uma idade menor do que a vibração do chakra. Essa idade laranja é a idade dos desejos, é a ligação do meu corpo físico com o meu eu superior. Então, procure sentir com o seu chakra cardíaco o que você está desejando. E isso que você deseja, você conecta com a sua identidade, com o seu ser superior. É uma sensação, eu sinto que não posso desejar mais do que eu tenho. Essa seria a minha explicação. E aí, nesse momento que você não se permite no seu chakra cardíaco desejar tudo, não importa o que esse tudo seja, você acaba ficando um pouco parada no tempo. Com a cor da aura verde, o que essa aura verde está trazendo para a gente? Harmonia, calma, satisfação. A aura verde simboliza a própria vida, o crescimento e a saúde. Só que a aura verde, no negativo, ela faz você ficar parada. Consciência do momento que nós estamos vivendo, consciência sobre nós mesmos, e a gente vai estabelecendo então um autoconhecimento. Quero lembrar para vocês aqui que o método Cristális, ele surgiu como um método de leitura energética. Um método que me permite perceber quem eu sou, qual a minha maturidade energética, como eu me mostro para as pessoas e como elas me percebem. O que eu trago no meu DNA energético para transformar? Quais são as emoções que me regem e quais são as emoções que eu posso transformar? Qual é a minha zona de conforto? E por que eu fico parada nesse ou naquele lugar
como se fosse confortável. A zona de conforto só tem esse nome. Zona de conforto é aquele lugar que impede você de criar algo novo na sua vida. O método Cristális, na sua análise, também vai nos mostrar o nosso nível de consciência. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Como é o seu nível de consciência? Também nos mostra se nós estamos vivendo conectados ao nosso eu interno, ao nosso eu superior, ou se nós estamos vivendo só para os aspectos da personalidade, do eu quero porque quero. E vamos ver também nessa análise como é que está o nosso entorno, porque às vezes eu me sinto totalmente alinhada com os meus propósitos de vida, mas estou num ambiente em que as pessoas não falam a mesma língua, que não vivem a mesma realidade que eu vivo. Nós não precisamos viver as mesmas coisas, nós precisamos viver em harmonia. O que eu posso dizer para vocês hoje, para vocês que estavam aqui, é que a primeira coisa, essa análise do método Cristális, ela nos traz consciência. Com essas análises que eu trouxe para vocês hoje, mesmo sem fazer a terapia quântica do método, elas já levam vocês a pensarem sobre a sua vida. Alguns de vocês eu não conheço, alguns eu conheço pessoalmente, outros eu conheço virtualmente, outros eu não conheço. E a gente é capaz de fazer essa análise do campo energético a partir do nome, a partir da permissão. Isso significa que o método Cristális é um método que desde a sua origem, no final de 2013 e o seu lançamento em 2014, ele sempre foi um método que permitiu os atendimentos à distância ou online. Por quê? Porque a gente, através da permissão que o campo nos dá para fazer a pesquisa, não existe fronteira. Porque energia não tem porta. Energia não tem distância. Energia não tem oceano que separe. Nós podemos fazer esse trabalho com total segurança, com total assertividade, onde quer que a gente esteja. De 2020 para cá, essa necessidade do virtual se tornou muito forte. Mas eu gosto de reforçar, né, que no meu caso, no meu tipo de trabalho, com o método Cristális, eu já faço esse trabalho online há muitos anos. E o método Cristális, ele me traz aquilo que é mais importante para mim: a independência. Independência de ser quem eu sou, de desejar expansões, de criar novas possibilidades, me sentir feliz com isso e me comunicar com o mundo de uma forma muito clara, ver a vida como ela é e pensar sempre em novas possibilidades. Dessa maneira, eu compreendo a minha existência, eu compreendo a minha missão de vida, eu compreendo o meu papel na minha vida, na vida da minha família, o meu papel no meu trabalho. Essa independência eu tenho através do método Cristális, que alinha essas 7 partes de mim sempre que alguma parte não está alinhada. A partir disso, quando você está totalmente alinhado, você cria a sua independência pessoal, amorosa, com os seus relacionamentos de trabalho, com a sua casa, com os seus vizinhos, com a sua profissão, com as suas finanças. Então eu quero convidar vocês que estão aqui comigo nessa segunda aula de preparação da sua independência através do método Cristális a pensarem hoje sobre isso, a refletirem. Coloquem no papel o que a sua leitura trouxe para vocês, a explicação que eu trouxe para vocês, que é exatamente a explicação
que eu ofereço para os alunos durante a formação para que eles sejam terapeutas iguais a mim. Um atendimento do método Cristális com a Márcia Barreto é igual ao atendimento com o método Cristális com a Marta, com a Eliane, com a Fernanda, com a Vânia. Todos os meus alunos que hoje são terapeutas do método Cristális vão fazer a mesma análise que eu faço, porque eu não tenho segredos, eu não junto conhecimentos e guardo só na minha casa, na minha caixinha de Pandora. Eu contribuo para que todos façam esse trabalho de uma forma expansiva, de uma forma independente, trazendo isso para a sua vida e para a vida de todos os seus clientes. Então, tá aqui mais uma aula. Hoje nós falamos de uma parte bem emocional, bem energética, chakras, maturidade dos chakras e a cor da aura. Na aula de amanhã eu vou falar sobre os 5 elementos e vou falar sobre a metafísica dos cristais. E também vou incluir na aula de amanhã um bocadinho sobre as dimensões energéticas, que é o que eu chamo de zona de conforto. Amanhã eu também vou mostrar para vocês que depois que a gente faz o atendimento completo do método Cristális, ou seja, a leitura completa e a terapia quântica, que é uma ativação ou um desbloqueio. O que é ativação? Quando eu ativo essas energias, vou usar o exemplo da Miriam. Se eu ativar a energia do chakra básico com a idade, não me lembro qual, e a aura vermelha, o método, o procedimento radiestésico vai buscar em toda a linha de vida da Miriam todos os momentos em que esses aspectos que foram lidos hoje estiveram no positivo e vai trazer essas memórias positivas para cá. Então você pega positivo 1, positivo 2, positivo 3 e chega no positivo de hoje. Uau! Você expande. Se for um desbloqueio, nós vamos buscar na linha da vida de cada um de nós todos os momentos em que essa energia que está sendo revelada hoje esteve negativa e vamos limpar. Então imagina você ter uma linha da vida em que aos 10 anos você estava com essa energia negativa, aos 21 também, aos 28 também e aos 42 de novo. É uma repetição de padrão. E quando você faz um desbloqueio dentro do método Cristális, você vai em todas essas outras idades em que essa energia, em que essas frequências estiveram no negativo e limpa, e varre, e você varre-o do momento presente. Você pode voltar a sentir aquela energia, mas ela não vai ter mais uma memória negativa para grudar. E quando você pensa em algo novo, que você não tem memória negativa, você não tem medo, você mais uma vez se expande. Então, soma o positivo para expandir, limpa o negativo para tirar da sua vida e você se expande de todas as maneiras. Cristális, que é o nome desse método, significa aquilo que é cristalino, aquilo que é puro, aquilo que a gente pode transparecer. Fica aqui o meu convite para que vocês venham comigo amanhã na aula 3. Amanhã eu vou falar sobre os elementos, os cristais e um pouquinho sobre as dimensões, do mesmo modo que eu fiz hoje. Então venham para o ao vivo para vocês serem analisados. E também vou mostrar para vocês que depois que a gente faz todo esse trabalho, análise e terapia quântica, a gente ainda pode transformar as informações do campo numa mandala. Você pode colorir a sua mandala Cristális
com as informações do seu campo e usar para meditação, usar para transformar todas as suas energias. Então, venham comigo amanhã, não esqueçam, convidem os amigos e no meu post de hoje, em todas as redes sociais, eu já coloquei todo o programa, as datas das aulas, o que eu estou oferecendo de presente para vocês, porque tem alguns bônus. E com esses bônus que eu estou oferecendo, esse é o menor preço dessa formação nos últimos 4 anos. Por quê? Porque eu estou oferecendo para vocês a formação do método Cristális para você se tornar um terapeuta. Eu estou te oferecendo a prática de pegar essas informações e colocar na mandala Cristális colorindo. Eu estou te oferecendo o livro Método Cristális e o livro de atividades terapêuticas Mandalas Cristális em PDF personalizado e estou te dando uma mentoria Tira Dúvidas 30 dias depois da nossa formação. Ou seja, essa formação com essa oferta, ela fica mais barata do que a formação original sem nenhum bônus. Então, pessoal, é para não perder, é para declarar ao universo a sua independência. Se você não é um terapeuta, venha transformar a sua vida. Se você quer ser um terapeuta, venha para o Método Cristális. Eu tenho mais de 30 turmas formadas de 2014 até agora. O Cristális transformou a minha vida, me levou a dar aulas em outros países, a ter alunos em outros países. E ele pode transformar a sua vida te integrando. Vamos nos integrar agora nesse último minuto de aula? Sigam aí. Se eu sei quem eu sou, eu sei o que eu desejo. Eu crio possibilidades e faço acontecer. Eu me sinto feliz, eu me comunico com clareza, eu vejo a vida como ela é e penso em novas possibilidades e compreendo o que estou fazendo aqui. Compreendo a minha missão de vida. Compreendo tudo o que acontece na minha vida nesse momento. Assim é, e dentro do Método Cristális, a gente consegue ter todo esse equilíbrio, toda essa análise e principalmente a gente acessa a nossa consciência. Vou pedir para vocês então fazerem aí um print de tela para mim. O meu print de tela ontem ficou lindo. O meu print de tela de ontem foi inclusive para o meu perfil. E vou pedir para vocês que colaborem comigo, coloquem esse print de tela nos seus stories e me marquem. E convidem os seus amigos para estarem com a gente amanhã. A aula 1 está no YouTube, a aula 2 vai ficar um pouquinho aqui no IGTV, mas depois ela também vai para o YouTube, todas liberadas até segunda-feira. Amanhã, logo depois da live, logo depois da aula, eu vou abrir as inscrições para essa turma. As vagas são limitadas, porque eu gosto de dar atenção a todos os alunos e os primeiros 10 inscritos, além de todos esses bônus, ainda vão ganhar uma sessão comigo. Então, não perde, vem comigo para a aula de amanhã e não perde essa formação que eu tenho certeza que vai te ajudar a declarar a sua independência. Até amanhã, fiquem com Deus e que vocês possam cada dia mais ser cristalinos, deixar vir para fora tudo que tem aqui dentro. E se alguma coisa que está aqui dentro não tiver organizada, não tiver equilibrada, vem para o Cristális equilibrar.